Olá, queridos alunos da segunda série. Hoje, então, nós vamos fazer as correções das atividades referentes ao dia de 7, 14 e 21 de maio de filosofia. Espero que vocês entendam, tá? E qualquer dúvida, né, todo o gabarito ele vai estar à disposição de vocês no GPA, ok? Então, vamos lá. Então, nessa primeira correção, nós vamos estar trabalhando o método cartesiano, tá? O método de René Descartes. Lembrando que esse conteúdo é baseado, né, nos métodos de René Descartes. O método cartesiano ele foi criado pelo René Descartes e consiste na realização de 4 tarefas básicas, que é verificar se existem evidências reais, analisar, dividir ao máximo as partes sobre tudo aquilo que a gente acredita, né, estudá-las, sintetizar e enumerar. Isso aqui, ó, então, é o método, né, que o René Descartes buscava elucidar a sua filosofia. Nesse contexto, então, a gente ia trabalhar com algumas atividades de múltipla escolha, né? A primeira questão, René Descartes tornou-se famoso pela frase cogito ergo sum, que quer dizer penso, logo existo, que é o pilar fundamental da sua filosofia. Desse contexto, então, a resposta correta seria o quê? O racionalismo, né? Ou seja, a ideia racionalista, porque o René Descartes ele não trabalhava com ideias voltadas ao mito. Cogito ergo sum, penso, logo existo, quer dizer o quê? Eu preciso raciocinar, né? Eu preciso elucidar tudo aquilo que está ao meu redor para me encontrar as respostas. Esse método é um método racionalista. O processo de questionamento, sobretudo, o que René Descartes pensava, até então ser verdadeiro, pode ser chamado de quê? Plano cartesiano? Esse é um método dele, mas não poderia ser chamado de plano cartesiano. A maioria dos alunos iria nesse aqui, se não entendesse esse contexto. Olha o que está falando, questionamento. Então, quando eu questiono, eu duvido. Então, esse método é chamado de dúvida metódica, que é, né, o principal pressuposto da filosofia de René. Questão 3. É a postulação do que o ato de sonhar evidencia preliminar de que os sentidos através dos quais confiamos podem distinguir a realidade de ilusão não devem ser plenamente confiáveis. O que ele fala sobre isso, então? Essa postulação de ideias que nós temos, que nós sonhamos, que nós evidenciamos, para ele, elas não são confiáveis, porque elas não estão ligadas o quê? Ao racionalismo. E como tal, qualquer estado depende do sentido, devem ser, no mínimo, cuidadosamente examinados e testados com rigor para determinar algo. É de fato real. A este argumento, Descartes, ele dá, né, esse movimento de ideia de sonho. Então, ou seja, não é algo real. Para René Descartes, o sonho ele não pode ser algo conceituado, né, confiável. 4. Descartes desenvolve o argumento que supõe a existência de uma divindade. Tudo pode e por quem foi tudo criado. Esse Deus poderia nos enganar, fazendo-nos acreditar em uma realidade diferente da nossa. A esse argumento damos o nome de argumento de gênio maligno. Por que ele fala essa ideia de gênio maligno? Né? Por quê? Porque a nossa mente, né, o René Descartes, diz que nos trai. Por isso que nós acreditamos muito no mito. Né? Essa ideia mitológica para ele, ela não é evidenciada no contexto racional. Questão 5. Ideias provenientes de nossa imaginação. Uma combinação de imagens fornecidas pelos sentidos. Para René Descartes, então, isso não é viável dentro do conceito lógico. Retidas na memória, cuja combinação nos permite representar e imaginar coisas que nunca vimos. Então, essa imaginação, para ele, é algo voltado para a questão do sonho que nós vimos lá atrás. Não tem, né, veracidade com a lógica. E isso, então, se transforma numa ideia fictícia para ele, não é uma ideia baseada em conceitos lógicos. 6. As ideias que nos chegam através dos sentidos, da experiência, Descartes denomina como o quê? Adventícias. Por que adventícias? Porque advém do que? Da nossa imaginação. Essas duas questões aqui, ó, elas estão intrinsecamente ligadas. Para René Descartes, então, os sentidos, né, essa ideia de imaginação, elas são fictícias, né? E elas chegam através de experiências com ideias adventícias. Dando continuidade na aula, então, aqui nós já vamos passar pela ideia empirista de David Hume.
né, ele, ao contrário de René Descartes, né, o David Hume, ele fala que tudo que nós acreditamos, eles estão baseados nas impressões ou nas ideias, né? Para ele, as impressões são as percepções originárias que se apresentam na nossa consciência, ao contrário do René Descartes. Então, as ideias para ele são cópias pálidas das impressões e, portanto, mais fracas. O Hume criticou a noção de causalidade, porque para ele as relações de causa e efeito resultam do hábito criado pela associação de casos semelhantes. E por isso, então, ele é considerado um grande ceticista. O Hume, então, ele admite seu ceticismo, né, ao reconhecer limites muito estreitos do entendimento humano. Então, as impressões e as ideias, né, elas são as principais teorias do seu pensamento empirista. Aqui eu trouxe para vocês um pequeno, né, esqueminha, mostrando, né, o princípio, o primeiro princípio, o segundo princípio, né, que é as ideias baseadas no quê? Na impressão e nas ideias. Olha aqui, ó, impressões. Desculpa aí, esse mouse aqui é muito ruim. E as ideias, né? Que é o empirismo de David Hume. O princípio para ele é ter uma ideia, é preciso ter a impressão antes. Então, o que nós precisamos de ter uma impressão de todos os conceitos anteriormente. As ideias, elas são separáveis, né? E elas podem, sim, juntar depois que a gente cria, né, uma impressão mais cética daquilo que a gente acredita. Por isso, então, ele criticava o chamado causalidade. Dentro desse contexto, então, eu pedi uma tarefa para vocês, onde vocês iriam analisar essa música do Gilberto Gil, que chama As Coisas, e nesse contexto, então, vocês retirariam aqui, dentro desse contexto, dessa música, o que tem a ver com racionalismo e o que tem a ver com, né, o empirismo, ou seja, com sentidos, né? Dessa forma, então, eu trouxe um tema e um quadro onde eu coloquei as atribuições racionais e as atribuições sensíveis. No caso, eu tirei de atribuições racionais peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor e densidade, que é algo mais racional. Já dentro do conceito de qualidades sensíveis, o cheiro. O cheiro tem como eu tocar? Não. Por isso, a ideia do Hume é uma ideia completamente, né, diferente do racionalismo do René Descartes. Né? Ele trabalha com essas qualidades sensíveis que o ser humano tem. É a maior diferença da filosofia de René Descartes com a filosofia de David Hume. Textura, valor, profundidade, contorno, temperatura, função. A temperatura a gente sente, mas a gente pode tocar, né? A aparência, né? É algo bom, ruim. O preço, o destino a gente tem como controlar. A idade, o sentido e a duração, que são coisas mais baseadas na ideia de empirismo. E aí, na mesma questão, na mesma atividade, eu pedi para vocês me darem o significado de empirismo baseado no dicionário. O empirismo, ele é filosofia, é uma doutrina filosófica que afirma ser o conhecimento resultado da experiência. Então, todo ser humano precisa da experiência. Restringindo-se ao que se pode ser aprendido através dos sentidos ou da introspecção, opondo-se ao racionalismo e à metafísica. Então, o René e as ideias dele do racionalismo eram totalmente opostas à ideia do empirismo. Essa atividade é da aula do dia 18/5, que também trata as ideias de David Hume, né? Como eu disse, né? O David Hume ele trabalha com a questão da experiência, do sentido, né? E o Hume ele interroga o que é o eu, o espírito, e questiona como esse eu pode ser considerado substância, aquilo que é estável e imutável, sempre idêntico a si mesmo. Nessa percepção, então, aqui fala do método dele, que é as impressões e as ideias, que são objetos de experiência presente ou atual. Por impressões, Hume entende as sensações externas com o que vemos e o que tocamos, sentimos. Tudo isso para David Hume é analisado, ao contrário da ideia racionalista. A alegria que sinto neste momento
é também um sentimento. Isso também é baseado na ideia de empirismo do David Hume. As ideias, representações ou imagens debilitadas, enfraquecidas das impressões no pensamento são como marcas deixadas pelas impressões depois de abandonarem o campo da nossa percepção atual. São um produto da memória, né? E isso, né, faz com que o método, né, do David Hume, né, que é o conteúdo da mente, seja, né, extremamente o quê? Sensitivo. Dessa forma, então, eu pedi para vocês que fossem ler o texto que eu tinha apresentado sobre David Hume e um questionário para vocês responderem. O que o filósofo David Hume defendia? O David Hume considera que todo conhecimento tem origem na experiência, sendo os dados ou impressões sensíveis as suas unidades básicas. O Hume defende que existem impressões e ideias que se distinguem quanto à interrogação e ao eu e ao espírito, né? E que questiona como esse eu pode ser considerado substância, aquilo que é estável e imutável, né? Portanto, espírito e mente e eu, como substância, não existe em grau de força de vivacidade. Então, para David Hume, não existe o que é espírito, certamente, o que faz parte da mente e o eu. Tudo é um conjunto, né, de ideias da qual o David Hume defende. O que são para Hume a ideia de eu e a ideia de espírito? Hume interroga que o eu e o espírito, né, são questionamentos. Né, e ele questiona como se esse eu pode ser considerado substância. Para ele, a substância e o eu estão interligados, porque espírito e mente, tá? Tudo está interligado para David Hume. Não tem separação, ao contrário da ideia racionalista, né, do René Descartes. Qual a principal ideia do empirismo? O empirismo é uma teoria de pensamento filosófico que tem como princípio a noção de que o conhecimento vem principalmente das experiências sensoriais. O que são essas experiências sensoriais? Os sentidos. Assim, toma como base a habilidade para analisar a natureza de modo a rejeitar toda e qualquer doutrina e dogma sem fundamento científico. Então, tudo isso é baseado na questão do espírito, do eu e da mente. Quem foi David Hume? Quais os seus pensamentos filosóficos? David Hume nasceu em 1711 e morreu em 1776. Foi um filósofo, historiador, ensaísta e diplomata escocês. Tornou-se conhecido por seu radical sistema filosófico baseado no empirismo, ceticismo e naturalismo, que eram ideias que estavam voltando, né, na época do iluminismo. Foi considerado um dos mais importantes representantes do empirismo radical e um dos mais destacados filósofos moderados do iluminismo. Que tipo de ceticismo o Hume defendia? A necessidade é algo que existe no espírito, não no objeto. O empirismo de Hume surge então como um ceticismo, explicar psicologicamente a crença nos princípios de causalidade é recusar todo valor a esse princípio. Ou seja, ele não, né, estava predisposto a explicar tudo aquilo que ele acreditava, né, em relação à crença, mas em relação à experiência que cada um tem, tá? Espero que vocês tenham entendido e todo esse gabarito ele está no GPA, ok? Até mais, um abraço.